agora, por gentileza, eu convido o professor Hamilton Mons, da Universidade de Vassouras, para estar conosco aqui, também para a sua apresentação. Professor Hamilton, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, e agora a palavra é toda sua. Pode pegar isso, já está pronto. Bem, boa tarde a todos, já vou adiantando aqui até chegar o PowerPoint. Aqui, como é que é? Tá ótimo, obrigado. Tá bom. Bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui, conversar com vocês. Vocês devem estar achando estranho a Universidade de Vassouras, o que é isso, né? A Universidade de Vassouras é uma cidade a 120 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, tem uma universidade que funciona há mais de 50 anos, a parte de medicina, por exemplo, é bastante conhecida, engenharia também na região, temos 25 anos, então eu diria que todos os engenheiros eletricistas da região sul-fluminense foram formados, digamos assim, na Universidade de Vassouras, que era a única escola de engenharia elétrica da região, e o sul-fluminense nós estamos falando aí de CSN, todo aquele polo automotivo, né, Volkswagen, estamos falando ali de uma série de outras empresas, como a Peugeot Citroën. Nós estamos situados a cerca de 120 quilômetros do Rio de Janeiro, 2 horas e meia de carro, vamos dizer assim, 1 hora de Juiz de Fora, que é uma cidade grande lá de Minas. Estamos em Volta Redonda ali a cerca de 40 minutos, ou seja, nós estamos bem estrategicamente situados ali na região, então temos uma influência importante com os convênios que a gente tem, tanto em termos de governo e com as empresas. Nós somos, assim, de alguma maneira, uma liderança acadêmica regional. Então, esse ponto que eu gostaria de falar com vocês é isso, né? Que a gente está falando aqui na sustentabilidade empresarial, o tema que foi dado desse painel, uma sustentabilidade global, né? Quer dizer, mas o global que a gente entende, empresas globais, ela tem esses dois vieses, vamos dizer assim. A gente tem, de um lado, a gente pensa muito quando fala em empresa global, a gente pensa em empresas estrangeiras de enorme porte, operando no Brasil, por exemplo, né? Mas empresa global hoje é uma empresa, qualquer empresa é global, vamos dizer assim, de alguma maneira, né? Estou dizendo porque os produtos que a gente produz aqui, mesmo que a empresa não exporte, ela é uma empresa que tem que competir em termos de produtos estrangeiros, porque se a gente não consegue competir, você tem importações. Então, eu achei muito interessante as 2 palestras anteriores. Primeiro, falou sobre uma questão social da sustentabilidade, né? Então, primeiro, eu defini essa questão da empresa global, né, nesse sentido. Agora, eu tenho que falar um pouquinho de sustentabilidade, quer dizer, que foi muito bem explanado aqui, dos 3 aspectos, né? O aspecto social, o aspecto ambiental, que foi a primeira, um brilhante exemplo dado pelo Eduardo, achei extremamente importante, essa questão das comunidades, né, vamos dizer assim, e eu até queria lembrar, quer dizer, interrompendo um pouquinho aqui, vocês devem estar assustados, né? Só o título está gerando esse palavreado todo, mas eu vou ser breve depois, não se preocupe. Por exemplo, nós tivemos uns trabalhos junto com a Light, eu fui do CEPEL, né, Sistema Eletrobras, e também do Ministério. Então, nós tivemos uns trabalhos junto com a Light muito interessantes. Eu acho que faltou, eu fiquei olhando ali, está faltando a Light, porque você pensa muito em concessionária, concessionária quer vender energia, etc. Isso é um conceito antigo, tá? Antigamente se dizia isso. Concessionária não estaria interessada em eficiência energética, porque, pô, meu negócio é vender energia, não é mais isso. Concessionária tem muito claro que hoje o seu papel, já há algum tempo, é você prestar um serviço. E o menor custo é importante, né? Então, estão todos preocupados, porque, evidentemente, não adianta nada eu ter energia, o custo é absurdo, absurdamente alto. As pessoas não poderem pagar. E eu me lembro que havia um projeto da Light, bom, não vou contar a história não, mas eu queria só abordar um aspecto, né? Esse mito de que as pessoas não querem pagar, que elas querem ter gato. Você vê em várias incursões policiais sobre gato, você pega mansões, verdadeiras mansões, onde tem um gato sofisticadíssimo, assim, então não é assim que funciona. Tem gato? Tem. Mas, por outro lado,
as pessoas da comunidade elas querem ter a sua conta de luz. Porque aquela conta de luz é uma prova de que ela mora ali, é uma prova de residência, futuramente pode ser uma prova para, sei lá, algum tipo social, de dar um título de propriedade. Então, quer dizer, primeiro que as pessoas são honestas, esse é um ponto, a grande maioria, isso é importante. Mas há também esse interesse de ter a conta de luz. Bom, eu não quero... Essa é a sua palestra, então, falar um pouquinho da minha, que eu quero abordar um pouquinho mais essa questão da empresa e da sustentabilidade. Pelo amor de Deus, eu não vou ficar me detendo nisso aí, todo mundo já sabe, mas isso todo mundo já sabe, quer dizer, antes de termos aqueles objetivos do milênio, aquela coisa toda, isso está na raiz de tudo. Foi em 87, um relatório da ONU, né? O desenvolvimento, é só lembrar, há muito tempo, isso aí era 9 entre 10 palestras sobre sustentabilidade, sempre vinha essa frase, não escuto mais, não é? Eu não escuto mais. Mas eu acho que é interessante lembrar isso, que o desenvolvimento que satisfaz, sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Eu queria lembrar isso aí, né? E a gente, quando pensa em termos de empresa, é isso de alguma maneira, mas lembrando que a gente tem que garantir a rentabilidade e posição de mercado. Porque a empresa não pode falir para dar sustentabilidade. Não adianta. Tá bom, eu estou sendo global, eu estou sendo bacana, bonito, mas eu fali, não pode, né? Agora, o engraçado, o interessante é que hoje você... Isso aqui é a máscara, está o dia inteiro máscara, eu tenho essa dificuldade de respiração, mas estou nervoso também, não sei por quê. Porque essa hora é muito tensa, né? Você está no final do evento e tudo, as pessoas estão aqui, você tem que fazer o possível aqui para fazer uma boa palestra. Mas, resumindo, essa rentabilidade da posição, isso é muito importante. É o que é absolutamente fundamental, senão não adianta nada, né? Quer dizer, então, é interessante. O interessante também hoje é que, como os preços caíram muito das energias renováveis, solar, por exemplo, hoje não existe necessariamente essa contradição. Se eu vou investir nisso... Não, muito pelo contrário. Você pega... Eu queria só chamar a atenção para uma crise que está vindo aí, a nova... Meu Deus do céu, uma crise atrás da outra. A gente está vindo aí, está se falando, e te garanto que daqui a pouco vai ser o grande Covid... Eu não vou entrar no Covid, mas está diminuindo de alguma maneira, a vacinação que seja, mas a crise hídrica, né, que vai implicar em aumento de preços. Tudo bem, Eduardo, você vai ver lá como o custo vai subir, isso é inevitável. E na outra ponta também, você tem a questão da confiabilidade energética. Então, hoje, por isso que eu estou puxando mais para o empresarial, para não ficar repetindo as outras coisas, é importante a gente trabalhar um pouco mais nisso. A gente olhar, falar com os empresários, olha, hoje energia solar não é aquela coisa pequenininha de 3 kW, não, pequenininha. No meu tempo lá do Prodem era 200 watts, 3 kW era um sistema já de porte. Hoje a gente está falando de megawatts, né? No total giga, somando todo mundo aí que está no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção para isso, quer dizer, os empresários têm que ver que, num curtíssimo prazo, com investimento não tão grande, eles podem garantir essa confiabilidade energética. Eu acho que o governo, as universidades, todos agora, nessa expectativa da crise energética, se a gente sair um pouquinho dessa gaiola do Covid, por favor, não estou dizendo que não seja importante, mas, cara, temos que pensar nisso, senão a gente vai ser apanhado de calça curta na crise energética. A crise energética de 2001 aconteceu, mas foi solucionada pela eficiência energética. Eu estou prevendo alguma coisa aqui, falando um pouquinho para frente, falei muito de passado, vou falar um pouco para frente. A crise energética de quanto é que estamos? 2020? É porque esse ano de 21, né? Pois esse ano de 2020 foi tão confuso que eu me perdi no século aqui. Mas vamos dizer assim, 2021 ela vai ser solucionada, certamente, pelas fontes renováveis. Você não tem a dúvida. Hoje o solar, você está falando só no solar mais concentrado, solar fotovoltaico, eu estou falando de 1,8% da potência instalada. Isso sem falar no residencial. Somando os dois, nós estamos quase no 4%. No final do ano já passou de 5%. Isso não é pouca coisa. O eólico, 9, pouco.
Aí você diz, é fonte intermitente, mas isso combinado num sistemão com os grandes reservatórios, a gente está economizando água. Isso é que é importante. A energia no Brasil é água. Não vou falar na armazenagem de vento, teríamos como conversar isso, mas a gente tem que estar muito atento na importância dessas nossas energias. Então, escrevo isso aí. Da mesma maneira que a eficiência energética, 10 anos atrás, 10, 20, né? 2000. Cacete, meu Deus do céu, o tempo está passando muito rápido, eu engordei. Mas, digamos assim, nesses últimos 20 anos, que foi essa solução, a solução agora é nossa. Então, a gente tem que trabalhar com a técnica toda que a gente viu nesses 2 dias aí. É absolutamente importante a gente estar atento a isso. Bom, vamos em frente. Retorno sobre investimento deve ser observado, estamos vendo. E divulgação, eu acho que é importante. A gente, tanto interna quanto externa. Não basta só você dizer, olha, eu estou botando fotovoltaica, a gente tem que divulgar os benefícios internamente também. Todo mundo tem que trabalhar, não é, de uma forma integrada e consciente. Consciente é saber o que você está fazendo. Não vou entrar em considerações psicológicas. Mas, então, é importante a gente ter aí essa questão da divulgação. Então, o famoso endomarketing é importante também. Então, divulgar para fora, para que nas empresas, para as empresas se beneficiem dessa simpatia que o solar já ganhou, por exemplo. Hoje é simpático você ser ecologicamente correto. Então, nem que seja por isso. Eu me lembro de um estagiário, vou ser muito breve também, de vez em quando eu me lembro, um aluno que, quando entrou numa empresa grande, não vou citar o nome, todo feliz da vida, não, qual a maneira correta aqui de eu descartar esse resíduo de forma ecologicamente responsável? Um engenheirão lá disse assim, pinta de verde e joga no mato. Jamais um sujeito que falasse uma coisa dessa hoje seria demitido com toda a razão. Esse é um ponto, tá bom? Mas isso evoluímos bastante, né? Apesar de termos problemas, mas a gente evoluiu bastante nessa questão da concepção. Não vou entrar em detalhes aqui, isso aí já foi dito de outra maneira, de outra forma. Mas essa questão aqui, ó, dos 3, da integração desses 3 vetores, desses 3 polos, desses 3 pilares, isso aqui é sustentabilidade, econômico, social e ambiental. Não é simples, às vezes tem conflitos entre esses círculos, mas se não atender isso, não adianta, não vai dar certo. Tá? Eu me lembro do ministro, antes de 2012, 2011, eu era diretor lá em Brasília, diretor de desenvolvimento energético, e há muita gente lá, muitas ONGs, eu falo, pelo amor de Deus, me ajude a te ajudar. Escreve uma carta assim, manda para o ministro. Aí o ministro chegava e dizia assim, existe um clamor popular. É interessante, isso é importante. Os políticos são sensíveis a isso. Tá? Então, o político tem 1000 defeitos, mas quando você sente uma pressão, você, que eu digo, eu não sou político, então ajude os técnicos do Ministério a ajudarem as grandes causas. Isso é importante, tá bom? Isso eu acho que é muito interessante. Não são inimigos, a concessionária não é teu inimigo necessariamente. O governo não é teu inimigo necessariamente. Façam com que eles sejam teus amigos. Eu vejo isso uma coisa terrível hoje, que ninguém consegue sentar e conversar. Isso é muito ruim, porque fica aquela história de um querer destruir o outro, estão gastando uma energia enorme, A não vai destruir B, e provavelmente ambos vão destruir o país. É isso que eu quero dizer. Então, não vou entrar nessa consideração, eu acho muito interessante a gente ficar atento para isso. 5 minutos? Nossa, isso tudo eu não vou aguentar, já estou perdendo o fôlego aqui no início, mas vamos em frente, vamos lá. Então, sustentabilidade. Tem essas 3 dimensões aí, já foi dito isso, então é muito interessante a gente trabalhar dentro dessas 3 divisões, mas isso quer dizer o que na prática? Isso que é importante. É muito bonito. Temos que integrar, bababá. Mas como é que faz isso? Primeiro, dialogando. Tá? O pessoal dessa bolota aqui, se não conversar com o pessoal dessa bolota, ou se não conversar com o pessoal dessa bolota, a coisa não vai funcionar. Ou se funcionar, vai ser demorado, lento. É assim que funciona. Esses blocos aqui não são inimigos, tá bom? Mas a gente tem que ficar atento às dificuldades do outro lado também. Pense um pouco assim, a coisa tem um pouco... Eu me lembrava das reuniões que a gente fez para lançar o Plano Nacional de Eficiência Energética,
vinha as não sei o quê. Eu falava, um momentinho, se faltar luz no final do ano, vão bater na sua porta ou na minha? Na minha. E com toda razão. A Constituição diz lá que nós somos responsáveis pela garantia do suprimento. Então, a gente tem que estar atento para isso, para mostrar que o problema do outro tem que incorporar o seu também. Mas isso tem que haver um diálogo, tá bom? Não vou... Isso aqui daria toda uma discussão de muito tempo, tá? E as principais práticas de uma empresa para ser sustentável, dentro daquelas premissas, tem que ter tratamento de resíduos, não vou entrar nisso, vou falar um pouco mais da energia, claro. Porque cada uma dessas circunstâncias aqui, tratamento de resíduos, foi o que você falou, né? Quando você fez lá, você pensou na parte lá do bloco, fantástico, um grande marketing, bonito, mas não adianta, não, porque o meu negócio é resíduo sólido, o meu negócio é resíduo orgânico, não, o negócio é resíduo, o negócio é meio ambiente como um todo, né? Então, é muito interessante. E aqui, uso eficiente de energia e água, isso aqui daria um samba enorme para a gente conversar aqui. Energia e água no Brasil, então, que 60% já foi 80%, 90% da geração de energia elétrica, isso aqui são irmãos, um ajuda o outro, tá? E nisso eu lembro, por exemplo, se você tem a energia, se o teu grande negócio é tirar a energia de um rio, você não quer que o rio morra, cara. Você não quer a eutrofização dos rios. O Rio São Francisco, por exemplo, com a crise hídrica que está gerando, isso é um problema sério. Você tem que ter uma usina. Quando você constrói uma usina, você está olhando para um horizonte de 25 anos. Eu não quero que em 10 anos o rio morra. Então, pensar que a companhia de energia elétrica é inimiga do rio, não é. Se é porque tem um executivo imbecil que tem que sair de lá. Então, força a barra que ele sai e ajuda, tá bom? Então, me em frente. Aqui, uso de energias renováveis, treinamento e conscientização, tanto interno quanto externo. Está quase terminando. Aqui já foi mostrado, mas eu queria dar só uma interpretação. A gente está falando aqui de novos investimentos da ordem de 40, 50 bilhões de reais. Então, não é um mercadinho pequeno. Dá para, no caso do social, você ir buscar apoio nas empresas de energia solar, nas empresas concessionárias, assim vai. Aqui, nós estamos falando de 9 gigawatts. Lembrando que Itaipu tem 14 gigawatts. Claro que tem aquela história toda de você se preocupar com a armazenagem, que foi dito aqui antes, né? Eu posso gerar, se eu cobrisse Itaipu de painéis fotovoltaicos, eu poderia gerar 4 vezes mais aquela energia. Mas e como é que eu vou gerar? Como é que eu vou armazenar essa energia? Para usar de noite, por exemplo, né? Então, é importante a gente pensar de uma maneira integrada. 275 mil novos empregos, foi dito, importante. 13 bilhões de arrecadação de tributos, isso é importante para o governo, lembrar que isso aí não é pouca coisa. E aqui, as toneladas de CO2 evitadas. Tá? Já foi dito. Aqui, eu vou ser muito breve, né? Vejam bem aqui, se eu pegar o azul e mais o verde, eu estou falando da geração distribuída fotovoltaica. Isso aqui, o azul é a parte de, como é que chama? Comercial e serviços. O que seria isso aqui? Bom, esse aqui, cor de abóbora, sei lá, laranja, esse aqui é a parte industrial. Juntando os dois, dá 50%. O outro 50%, eu estou terminando mesmo, eu juro. Os outros 50%, Baldini, tá? É o próximo, estou pegando um tempo dele. Mas esses 50%, somando esse com esse, equivale ao residencial praticamente, vamos dizer assim. Então, a gente tem que trabalhar, o que eu digo, aqui nesse industrial também. E nós temos lá na região sul-fluminense, nós temos o Centro Tecnológico Sul-Fluminense, que congrega todas as universidades da região e mais os industriais. Estamos juntos lá com o pessoal da Firjan, o pessoal do Sebrae. Então, se vocês quiserem conversar, eu acho que seria interessante a gente trabalhar um pouco nisso. Aqui, o crescimento que teve, já foi mostrado de outra forma, tá aí, já estou terminando. Aqui também, eu só queria chamar a atenção, de uma certa maneira eu já falei, que a gente está aqui, não dá para ler, mas é 1,8%. Então, estamos terminando, estamos expulsando aqui com toda a razão. Isso aqui é uma usina fotovoltaica que a gente tem lá em Vassouras, de 1,3%, tá?
E aqui tem um cavalinho, eu fiquei na dúvida se eu botava essa ou essa, eu botei as duas, tá? Porque antigamente, toda palestra renovável tinha um bichinho, tinha um passarinho, tinha um negócio. Eu botei um cavalinho, que não é, talvez, o símbolo total, para o passarinho fica melhor. Mas eu não consegui um passarinho que eu conseguisse a foto, era o celular que eu tirei a foto, então não tinha como fazer o jogo para botar um passarinho aqui, um cavalo ficou mais fácil, tá bom? É um cavalinho. E não não é Photoshop, o cavalo estava lá, realmente. Eu posso comprovar. Então vamos em frente. Aqui, está terminando mesmo. Aqui, eu não vou falar sobre isso, mas só uma foto de um outro sistema, o impacto do meio ambiente sobre o sistema. Isso é importante também. Né? Se você não cuidar ali do entorno, essa mata cresce, então tem que estar atento também com os dois lados. Ambiente sobre o sistema sobre o ambiente. Não vou falar sobre isso porque não dá tempo. Então, só para fechar, seu negócio ser sustentável, além do impacto ambiental e social, poderá ser determinante para o futuro da sua empresa. Pela questão regulatória, pela questão de margem e pela questão de você não poder trabalhar. Tá bom? No futuro, se não for. Opa, não, pelo amor de Deus. Não, essa aí bota. Eu estou saindo mesmo. Eu juro que eu saio, eu preciso botar esse slide. Não, é fundamental. Não, eu não vou embora se não botar meu slide. Ó, a internet que me escute, não sairei. Vão ter que me tirar. Isso é uma segurança, entendeu? Tá aí. Não, esse não, anterior. Esse. Isso aqui foi de manhã. Não, eu briguei para trocar minha palestra, eu mandei ontem, eu saí de manhã. Isso aqui é interessante. Hoje de manhã eu achei um negócio muito bacana, que tinha um arco-íris lá em Botafogo, eu tirei isso da minha janela com o celular também, tá? E eu acho bonito. Então, eu quis botar isso aqui, porque o evento, para mim, foi tão especial, nesse sentido da gente ver aqui. Tinha um arco-íris hoje no Rio de Janeiro, e eu queria só chamar a atenção para isso. Eu acho que isso é um sinal. Muito obrigado. Professor Hamilton, muito obrigado pela participação.